Nessa. Galera, oficialmente sejam todos bem-vindos ao último dia do Azure Week, terceira edição. Esse evento que a gente criou aí com a ideia de levar um pouquinho do que a gente sabe sobre computação em nuvem, principalmente sobre a plataforma Microsoft Azure e o ecossistema Microsoft 365 de uma forma geral. Então, durante a semana aí a gente teve um bate-papo sobre IA, sobre Power Platform. Ontem a gente falou sobre engenharia de dados e hoje a gente vai fechar falando sobre Azure File Share, com uma autenticação no AD. Aí o AD local mesmo, aquele que você tem na sua infra interna. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Nathan Pinotti, eu estou acompanhado do Johnson Cruz, parceiro aí dos casts, e a gente vai brincar um pouquinho com esse recurso que estava em preview e ele foi liberado há pouco tempo para o GA, né? Ele está liberado de fato agora para utilização. Pontos importantes. A gente, nessa edição, na última nós tivemos um voucher da Z900, nessa edição nós conseguimos 2 vouchers, a galera da comunidade nos ajudou, que faz parte dos grupos, então a gente vai sortear. Um deles vai ser específico para quem precisa de recolocação no mercado. Então, rolou essa treta aí do Covid e tal, teve algum problema, não conseguiu uma recolocação profissional, essa é a nossa ideia, a gente vai sortear esse voucher, para aí nossos vídeos aí estão aí para ajudar o cara a estudar, certificar e conseguir essa recolocação, beleza? E o outro para a galera de uma forma geral, tranquilo? Não posso deixar de falar sobre a SimIT, a Network, Grupo MTAC, que são nossos apoiadores aí do evento já de algum tempo. Tech Johnson também, não é isso? Tech Johnson está nos apoiando nisso aí. Isso aí. Show, beleza? SimIT, empresa do nosso colega Flávio, lá em Minas, a Network aqui na região do Espírito Santo, em Linhares, MTAC, associação. Ela nasceu da Microsoft, hoje ela é desmembrada, e a ideia é levar inovação e melhorar, ajudar a vida das pessoas com o uso da tecnologia. Show, Tom Johnson, apresentações realizadas, vamos começar esse negócio? Perfeito, vamos sim. Meu link deu uma falhadinha aqui, então vou desligar a câmera, que é bom que não assusta o pessoal e também já melhora a transmissão. Vai lá. Bom, como na última live em que eu e o Nathan participamos juntos, vou entrar aí com a introdução do assunto, falar um pouco dos fundamentos técnicos da solução que apresentaremos, e depois o Nathan vai para aquele lab maroto, né? Aquele laboratório esperto, que pode ou não acontecer algo de emocionante, faz parte, mas a ideia é transmitir um pouquinho de conhecimento aqui para vocês sobre o compartilhamento de arquivos e sincronismo deles entre seus servidores locais, o Azure, contas de armazenamento e autenticação. Então, eu vou entrar com a parte do storage, né, e dos benefícios do Azure Files. Então, é uma solução que pode ser facilmente gerenciada. Então, eu não me preocupo com sistema operacional convidado, nem equipamentos físicos. Ela já tem snapshot integrado. Eu tenho a segurança, né, dos dados em trânsito. Então, eu consigo usar o protocolo SMB versão 3, que é mais seguro, e também o protocolo HTTPS. Temos aí a integração com a Azure AD, que estava em preview, e agora você pode utilizar com mais segurança, né, e maior tranquilidade e facilitar até mesmo a autenticação, controle de permissões NTFS com base nos usuários integrados aí entre o AD local e o AD de nuvem, né? E ela é multiplataforma. É uma solução que você pode usar, seja no seu Windows, no seu Linux ou no macOS, visando ter aí seus arquivos e acesso aos dados de forma híbrida, onde quer que esteja, né, em qualquer lugar, seja pelo protocolo SMB, via REST API, ou mesmo pelo Azure File Sync, que você pode colocar aí para sincronizar os seus servidores de arquivos locais. A solução é escalável, então você pode crescer ela aí até vários terabits e ter ainda performance de 10.000 IOPS no plano padrão ou 100.000 IOPS no plano premium, que aí já te dá um recurso e um desempenho muito mais avançado também. Na parte de gerenciamento, como eu citei anteriormente, você não se preocupa com máquina virtual ou com sistema operacional convidado para gerenciar. Você não se preocupa com layout de volume, então aquela preocupação lá que você tinha no seu servidor de arquivos locais entre que tipo de RAID utilizar, qual vai ser o tamanho dos volumes, você também não vai mais se preocupar. E você também não se preocupa com a camada de storage, então não importa se está lá do outro lado um storage HP, um storage Dell, um storage Lenovo. Não estou fazendo jabá das marcas, mas é o que a gente está muito habituado a ver aí no mercado, né? E você vai se preocupar somente com a camada lógica
do armazenamento. Visando também ter resiliência, então outro ponto muito importante, você tem aí o storage redundantemente, localmente redundante, então você tem 3 cópias dos dados numa zona de disponibilidade do Azure, por exemplo, ó, temos aqui a região oeste dos Estados Unidos, ou que seja sul do Brasil, para você ter uma menor latência, porém Estados Unidos é mais barato. Existe também o storage com redundância de zona, então você tem lá numa região específica do Azure os seus dados com 3 cópias em 3 zonas diferentes, e você tem também o storage globalmente redundante, que é o GRS, custa um pouquinho mais caro, mas tem um motivo, tem um porquê. Porque você vai ter 3 cópias dos seus dados ali numa zona de disponibilidade e também mais 3 cópias numa outra zona de disponibilidade numa região par. Que é um exemplo, se eu estou com o meu armazenamento no Brasil em GRS, a zona par, a região par do meu data center provavelmente vai ser o centro-sul dos Estados Unidos. Então, nesse caso, utilizando o GRS, eu teria 3 cópias dos dados aqui na nossa região e 3 cópias na região pareada. Daí, dando seguimento para a parte de disponibilidade e também durabilidade, você tem aí alguns exemplos de 99,99999% de disponibilidade, então eu não me preocupo muito com possíveis quedas, né, porque em qualquer uma das resiliências que eu escolher, eu terei uma boa disponibilidade e também um bom tempo de resposta ali em segundos, né, e seguindo nos benefícios, eu tenho a escala, em que essa escala ela não é limitada ao que, perdão, eu tenho meu Azure File Share ali com um exemplo de uma partição de 5 teras com meus arquivos. Eu sou limitado ali a uma única partição, então não me preocupo nem com particionamento, porém essa escalabilidade do crescimento desse volume de dados, eu não me prendo a ter que ir lá e alterar um tamanho do volume. Conforme eu vou armazenando informações, esse armazenamento escalável vai crescendo de forma elástica, né? Então, eu vou simplesmente utilizar o serviço, tenho meios para acompanhar o volume de dados que está sendo utilizado lá na minha conta de armazenamento do Azure e posso, de repente, me planejar para, de repente, se eu quiser utilizar minha conta de armazenamento ou meus file shares em contas separadas, por projeto, por departamento, para facilitar mesmo aí até a cobrança, se eu quiser separar minhas contas de armazenamento em até mesmo diferentes assinaturas, o céu é o limite quando você está na nuvem. Há quem diga que a nuvem é nebulosa, muita gente tem medo, mas você não precisa se preocupar porque aqui a coisa anda e você não tem muita dor de cabeça. Bom, quanto ao IOPS, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho ali o limite para até 1000 IOPS, mas isso é o bastante, porque nunca aqui no servidor local você conseguiria facilmente 1000 IOPS sem investir bem em discos, né? Perdão, nunca é um exagero, mas para quem compra servidor de pequeno e médio negócio, né, aqueles servidores das linhas SMBs, a gente que procura detalhes sobre tempos de resposta de um HD standard, por exemplo, você custa bastante para chegar nesse nível de desempenho. E os meus dados podem ser particionados ali, né, com partições de escala de até 100 terabits, e visando separar meus file shares. Daí, em performance, entra novamente aquele ponto que eu já citei lá no início. Eu incremento os meus IOPS de acordo com o tipo de armazenamento que eu estou usando. E também eu tenho a parte do híbrido, visando centralizar ali meus serviços de arquivos no Azure Storage. E também separar ou mesmo colocar diferentes servidores, seja do meu cluster lá na minha matriz, ou até mesmo dos meus servidores em cada uma das filiais que eu tiver, visando ter um cache local para acesso mais rápido e melhor performance localmente no uso dessas informações. Então, imagina o que a DFS fazia. Não sei quantos aqui já
utilizavam o serviço de arquivos distribuídos no Windows Server, na prática parece um pouco, porque eu tenho os arquivos sincronizados entre diferentes servidores, porém apontando para o meu storage, que dessa vez está altamente disponível. Não me preocupo nem mesmo com VPN, né? Porque o acesso é via HTTPS e protocolo SMB diretamente pela nuvem, via web, porém, novamente digo, seguro, usando os protocolos seguros para isso. E você tem ali uma maior recuperação de desastre, porque se um dos servidores de arquivos dessas filiais cai e para de funcionar, eu simplesmente subo o servidor novamente, ou o novo servidor que seja, sincronizo outra vez o meu file share do Azure e puxo os dados, ou torno esses dados acessíveis novamente aos colaboradores que estão na filial daquele servidor que deu crash e que eu precisei reparar. Daí, imagine o seguinte cenário: eu tenho aqui a minha matriz com o meu servidor de arquivos lá, minhas pastas, né? Eu tenho o meu file share lá no oeste dos Estados Unidos e eu tenho o file sync sincronizando o conteúdo desses arquivos entre eles. Daí, eu tenho a minha nuvem. Posso ter um sincronismo multi-site, como eu citei anteriormente, de várias filiais, sincronizando essa conta de armazenamento. E aí eu subi lá o meu novo escritório na minha filial em Nova York. Simplesmente sincroniza esse file share para aquele servidor e os colaboradores daquela filial, né, terão acesso às pastas de trabalho, às pastas compartilhadas daquele servidor que estiverem sincronizadas com esse meu file share. Então, eu tenho até mesmo a simplicidade e a agilidade na entrega dessa solução, sem me preocupar aí com a replicação de dados por outros meios, outras mídias, de um servidor para outro. Porque eu lembro da época em que eu trabalhava muito com DFS, eu subia um novo servidor para uma filial de uma loja, de um cliente, por exemplo, eu aproveitava enquanto o servidor estava na matriz, o servidor da filial, estava comigo ali sendo instalado, eu configurava a DFS e mandava replicar ali mesmo para agilizar o meu processo, porém eu achava que estava agilizando, eu estava me atrasando porque eu demorava mais alguns dias para mandar o servidor para aquela filial, e hoje você já não tem mais esse ponto. Você simplesmente manda para outra filial do jeito que tiver, que você vai aproveitar o link daquela filial para fazer o sincronismo e dispor do acesso, seja às aplicações por meio do NFS ou aos usuários por meio do SMB para os dados daquele servidor. E aí, eu tenho também um DR mais rápido, né, para o meu file server. Então, a recuperação dele, numa eventual necessidade, vai ser ágil, como eu citei antes. Digamos que caia a minha matriz, não tem problema. Eu subo novamente e ressincronizo meu file share, que aí eu vou ter outra vez os meus dados disponíveis para aquela localização. E tudo isso utilizando a infraestrutura como serviço e também a plataforma como serviço da Microsoft, já que eu não vou me preocupar com outros meios de acesso e terei o acesso direto via nuvem, além também de ter o Azure Backup integrado. Então, se eu subo um cofre de backup do Azure para esse meu serviço, eu simplesmente aponto ele, preparo a infraestrutura desse cofre de backup para aquele cofre de arquivos, né? Bom, perdão, para aquele compartilhamento de arquivos e defino lá minha política de backup, de quantos backups por dia eu vou executar, quantos pontos de recuperação vou manter, se é a cada X dias, semanas, meses ou ano. E eu consigo ter ali o metadados do meu arquivo localmente, parcialmente sincronizado, e uso o stream de dados para puxar ele. Então, eu consigo usar ali ter o meu nível de nuvem, né, habilitado no file system. E aí ele faz uma espécie de mapeamento baseado na última data de acesso e também na frequência de acesso, que é o armazenamento quente ou frio. Se o dado é muito utilizado, ele está ali, eu usaria um armazenamento quente. Se o dado é arquivo quase morto, é pouco acessado, ele fica frio e, com isso, ele não ocupa espaço localmente no meu servidor. Somente quando ele for utilizado que aquele sincronismo vai puxar aquele arquivo para a máquina local. Então, até mesmo esse sincronismo ele é mais ágil, dependendo do volume de dados que eu tiver. E aí, no arquivo frio, o stream do dado, né, ele fica lá no file share.
Então, ele é um conteúdo que não está localizado no servidor de cache. O arquivo está visível ali no namespace, né? E tem um link apontando para ele na nuvem. Daí, quando esse arquivo for utilizado, eu vou ter ali um recall, né? Vou recorrer àquele arquivo parcialmente, e aí o usuário deu play naquele, num vídeo, por exemplo, ou mesmo clicou 2 vezes num documento que estava frio, ele se torna quente, e aí o stream de dados é baixado para o meu cache local. E eu tenho os atributos, né? Tenho o O para o arquivo offline, o P para o espaço, e o L para o ponto ali onde ele vai fazer o recall. Isso nos metadados do arquivo. E aí, quando eu for utilizar, eu não preciso me preocupar se aquele stream de dados já foi baixado ou não. Então, o antivírus, ele busca os metadados, né, encontra os atributos offline, não faz acesso ao conteúdo do arquivo, né, a não ser que eu faça um recall para requisição e uso dele. E seguindo lá com o Multisite Sync, eu tenho os meus processos, né? Então, estou lá com o meu servidor da minha matriz, o Azure File Sync. Tenho o meu Azure File Share. Eu detecto uma mudança no arquivo, né? Ele vai sincronizar o metadado por meio do protocolo de sincronismo. E aí, ele vai fazer a transferência do arquivo por meio do protocolo utilizado. Aí eu tenho uma encriptação fim a fim, então o arquivo, mesmo usando essa transferência via internet, eu tenho encriptação em trânsito dele, né, usando SSL. E também uma encriptação lá com isolamento de locatário, inclusive, visando sincronizar somente os metadados desses arquivos. E na encriptação lá no resto ele faz o trânsito do SSL, então ele inclusive faz a encriptação usando o BitLocker também. Em relação a permissões, que é o ponto que o Nathan vai entrar aqui hoje no nosso laboratório prático, né? Eu não vou me preocupar em, de repente, criar os usuários lá no meu Azure e ficar manualmente dando permissão. Eu posso sim fazer o controle de permissões baseado em função. Então, se eu tiver ali o meu serviço de sincronismo do storage e vou ter também o meu grupo de sincronismo e o meu cloud endpoint e também meus servidores de endpoint localmente, eu conecto ele no meu Azure File Sync e posteriormente o Cloud Endpoint puxa lá o File Share, visando ter ali o serviço da FS e também ele lê as funções que tiverem definidas, né? Por exemplo, que se eu quiser dar uma permissão somente para leitura e acesso aos dados, eu consigo ter esse nível de controle. E também, perdão que eu acho que faltou alguma página aqui. E também eu consigo dar permissões, inclusive a nível NTFS. Por exemplo, no FileSync, quando eu sincronizar o meu servidor, ele vai ler os atributos, inclusive a parte de segurança e permissões NTFS, que é a página que está faltando aqui. Depois eu vejo se eu não deixei ela oculta sem querer. E aí, os meus usuários integrados entre o meu Azure AD ou o meu AD local, entre o Azure AD e o AD local, e que já tiverem permissões na NTFS nas pastas dos meus compartilhamentos, né, serão transferidos e lidos para dar permissões de acesso aos recursos que forem utilizados. Vou parar com a parte chata, que é o blá blá blá. Vou deixar o Nathan compartilhar a tela dele, que aí vocês vão ver na prática e entender melhor como que isso funciona e vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças quanto parece ser quando a gente ouve falar do assunto. Nathan, pode tomar aí o controle da tela. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O Alisson deixou uma pergunta ali, comentou que se eu não tenho AD, é possível gerenciar permissões NTFS com usuários locais do Azure? Pelo locatário do Azure AD, sim, é possível. O Nathan vai mostrar e explicar melhor aqui na prática pra gente. Correto, Nathan? Uhum. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Cadê? Eu quero a segunda tela. Aqui. Beleza. Já adiantando aí, Alisson, o que dá para fazer, lá no Azure você tem 2 serviços. Você tem o serviço do Azure AD, que é o seu tenant,
tem o serviço do Office 365, você já cria você já passa a utilizar um tenant com o Azure AD. E você também tem o serviço de Domain Services dentro do AD, que é como seria a mesma ideia de você subir um OVM, subir um Active Directory. Você tem isso como plataforma dentro do Azure. Então, sim, você conseguiria trabalhar, beleza? É porque existe uma diferença existe uma diferença grande entre Azure AD e Active Directory, como nós conhecemos, o local. Tá? Formas de autenticação, capacidades, possibilidades do serviço. São cenários distintos. A Azure AD está voltado para o mundo cloud, então são formatos distintos de abordagem. Às vezes resolvem o mesmo problema de formas bem distintas. Obviamente, a gente está, se for parar para analisar, o Azure AD, de fato, ele é muito mais moderno, você tem muito mais possibilidades, tá? Você não fica preso a um local só. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona foi um recurso super pedido pela comunidade há bastante tempo. Aqui dentro do Azure, quando a gente fala de storage accounts, nós temos aí N possibilidades de trabalhar com armazenamento dentro de nuvem. A gente tem os containers, que são os blobs, onde você joga arquivo ali dentro à torta e à direita. O blob ele não tem um limite, tá? Então, quando você vai criar um container aqui, por exemplo, você só dá um nome, entrega um nome para ele, e você não seta uma cota. Né? Você coloca aqui, pum, create, ele vai criar o blob, e aí você pode jogar dados de forma não estruturada ali dentro. Seja para consultar um software, consultar alguma coisa, seja para armazenar log, seja para armazenar VM, que seja. E aí nós temos também a parte de share, que seria basicamente o que nós temos numa rede local, que aí é o compartilhamento de rede, né? O clássico NetShare, compartilhamento de rede, que é esse cara aqui. Esses outros dois eles não são voltados aí para nossa realidade de infraestrutura nesse momento, tá? A Tables trabalha com NoSQL, e Quills, enfileiramento de arquivos, onde você consegue fazer uma consulta a nível de fila, aí mensageria, voz e por aí vai. Tá? O nosso foco vai ser nesse cara aqui, no File Share. O que rola aqui? Quando a gente abre uma storage account, e aí para a galera que não conhece ainda o processo dentro do Azure, bem simples, isso aqui é a tela inicial, tá? Você pode vir aqui em Create Resource e digitar Storage Account. Ele já vai mostrar aqui Storage Account, Blob File, Table Quill. É só dar um Create, informar qual que é o Resource Group que eu quero utilizar. Vamos criar um aqui para a gente ver. O Resource Group eu já vou usar um criado, o AZWiki. Vamos criar um outro aqui, STZ, AZWiki, sei lá, 02. Vamos colocar 02 aqui para diferenciar um pouquinho. Eu vou deixar lá na região do East West, vai ser um V2. As versões aqui, elas vão limitar ou não questões de recurso dentro do storage, então a gente tem que usar o V2 para esse tipo. E a replicação, como o Johnson falou, são N possibilidades. Ele sempre vai te empurrar como padrão o RAGRS, que é o Read Access GRS, com replicação geográfica. Nós vamos usar o LRS, que é mais baratinho, e para a gente é só um teste, não precisa. Tá? Mas no momento em que vocês estiverem criando, presta atenção nisso aqui, o que vocês vão precisar, beleza? Networking, vamos deixar padrão, com acesso liberado, completo. Vou dar um Review Create, não preciso de mais nenhum detalhe. Ele vai verificar se existe algum tipo de restrição na minha conta. Tá? Isso aqui é uma passadinha rápida para a galera que nunca pegou essa criação aqui, bem simples. Create, e aí ele já vai começar o deploy aqui dessa storage account. Beleza, deixa rodando aí, deixa eu só atualizar a tela aqui para ter certeza. Show, começou o deploy, vamos voltar para o que interessa. Eu vim aqui, está criando ali a minha storage account, bonitinha. Eu já adiantei o processo aqui junto com ela, tá? Então tem o storage AZWiki e eu criei um file share. O file share nada mais é do que um //, tá? Aqui lá o // IP do servidor e você encontra as pastinhas ali. Essas pastinhas são esses caras aqui. Eu já criei um FS AZWiki 01, tá? Ele tem uma cota de 5 GB. Ele é bem simples. Se eu quisesse criar um outro, já criou ali. É só vir aqui em File Share, definir um nome qualquer e colocar a cota que eu preciso. Show. É nesse cara aqui que a Microsoft inovou, entre aspas. O que acontecia? Nós tínhamos o serviço de File Share,
que não entregava nenhum tipo de integração com o ambiente local. Aí a Microsoft veio e trouxe o Sync Group, Storage Sync Services, que é o que o Johnson comentou agora há pouco, o último tema. Você cria um grupo de sincronização e aí você aponta a sua storage account que criou aqui no Azure, joga dentro desse grupo de sincronização e registra ele num servidor local. O que vai acontecer? Tudo que tiver dentro do seu server que você registrou e apontou a unidade lá, o D2 pontos, o E2 pontos, ele passa a sincronizar com a nuvem, com a vantagem de levar as ACLs, a vantagem de levar o seu permissionamento NTFS. Pô, o que eu ganhei com isso? Cara, sincronizou permissão, jogou seus arquivos para a nuvem, deu alguma zica, o servidor pegou fogo, alguma coisa, o que você faz? Sobe o outro server, registra o servidor e ele começa a fazer a sincronização da nuvem para o seu ambiente local, trazendo aí seus permissionamentos NTFS. Foi algo, pô, tremendo, bacana. Já dava para ter essa integração com o ambiente local e ter essa garantia em relação a permissionamento, né, as permissões NTFS, que para ambientes pequenos pode ser algo bem simples, mas ambientes um pouco maiores e estruturados, principalmente os que utilizam a GDLP, que é aquela estratégia de permissão, é algo complicado, né? Você perder isso, tem que refazer. Então, o Sync Service veio para mudar isso. E aí, a Microsoft soltou como preview o serviço de a possibilidade de autenticar o file share utilizando usuários do AD. E aí, quando eu falar AD, eu estou falando do AD local, do Active Directory. Quando eu for algo em nuvem, eu vou falar Azure, blá, blá, blá. Beleza? Então, antes desse serviço ele ser disponibilizado, o que nós tínhamos era isso aqui, ó, uma storage account, essa que eu criei depois, e aqui em configuration, a única opção que eu tinha era esse cara aqui, ó. Eu tinha que habilitar ele, eu poderia utilizar esse tipo de autenticação só trabalhando com Azure ADDS, que é o Domain Services. Então eu tinha que alocar um recurso dentro do Azure, que simula, né, ele tem a mesma função de um serviço local. O problema é que esse cara aqui é caro, com força. Então imagina, eu quero iniciar um trabalho com nuvem, mas eu não tenho a grana para fazer um investimento no Azure ADDS, que é um serviço caro. E também não compensa, não faz muito sentido subir uma VM no Azure, instalar o AD lá, criar uma VPN para autenticar com meus usuários locais. Era uma bagunça. Aí a Microsoft veio e liberou esse cara aqui. Active Directory Domain Services. Isso aqui possibilita com que você crie o file share dentro do Azure e use os seus usuários lá do AD aplicando permissão nas pastas, igual você faz localmente. Só vai mudar o local onde você aplica isso. O resultado vai ser o mesmo. Tá? Olha só, esse aqui é um storage em que eu não apliquei essa permissão, tá? Não configurei na real. Então, ó, tá desabilitado aqui. Ele nem dá a opção de interface gráfica, tem que ser via PowerShell. Nesse cara aqui a conversa muda, que foi o que eu configurei. Olha só, ele já está habilitado. Ó. Active Directory Domain Services habilitado. Show. Como que eu fiz isso? E qual que é o resultado disso? O como eu vou mostrar daqui a pouco. A gente vai aplicar aqui. O resultado disso é o seguinte. Vamos comparar os dois. Olha só. Quando eu venho aqui no Azure Week 02, vou vir aqui embaixo em File Share e vou criar um. FS Teste AZWIC. Beleza, vou dar uma cota de 5 GB. Criou aqui, bacana. Quando eu venho cá, ele vai me dar o acesso aqui, ó, ao IAM. Não me entrega nada. Por quê? Porque eu não estou dizendo para o Azure, eu não fiz nenhum tipo de configuração no Azure dizendo que esse file share vai ter um permissionamento diferenciado. Então esse é o padrão que a gente encontra. Subiu, não configurou nada, você não vai ter acesso a esse Access Control aqui. O máximo que a gente conseguiria fazer aqui seria trabalhar com endpoint na camada de rede. Beleza. Lá no que eu já configurei, nesse carinha aqui, se eu vier aqui no meu file share, por aqui, eu venho aqui no Access Control, olha só, eu já tenho aqui a galera. Então o que está rolando? Ó, aqui em Rolling Assignments, eu já vejo que eu tenho o meu usuário local ADM01 e ele tem permissão de contributor. Essa permissão aqui, junto com essa de header e mais uma outra, que é o de contribuidor elevado, ela simula aí as permissões de full control, modify e leitura, o read. Beleza? Então, nesse cara aqui, o que eu fiz? Eu estou dizendo que o usuário do meu AD local ADM01
ele tem permissão de modificação. Se a gente parar aqui, ó, habilitado, leitura, escrita, deleção e acesso ao file share. Massa. E esse cara aqui embaixo, ele só tem leitura. Se nós quiséssemos adicionar aqui, só para vocês entenderem as roles, se eu digitar um SMB, eu tenho essa terceira aqui, ó, que é o Elevated Contributor. O que ele faz? Ele consegue ler, excluir, acessar tudo e modificar permissões. Beleza? Essas são as diferenças aí, o que a gente ganha quando habilita. Beleza, mas no final das contas, o que rola aí? O que é diferente? Olha só, deixa eu acessar aqui minha VM Client. Tá bacana aqui? Tá dando para enxergar bonitinho as letras? Tá muito pequeno? Tá ok. Tá muito pequeno. Aí, ó. Sabia? Calma aí que eu vou tentar dar um zoom aqui. Só acessar minha outra máquina. Aqui, gente, eu já vou explicar para vocês o que rolou dentro desse server, tá? Só quero mostrar aqui o lado do client. Ó, agora vai ficar grande aí, Lígia. Vai ficar bacana para você. Deixa eu só ele carregar. Ó, esse aqui é uma máquina client. Ela está ingressada no AD. Tá? Eu subi um servidor. Tá tudo dentro do Azure. Subi um servidor, instalei o AD. Olha, faz parte do meu AD azweek.local. E eu estou logado aqui com o usuário FIN01. Beleza. O que isso significa? Vamos testar então o acesso ao compartilhamento. Olha só. Deixa eu voltar nele aqui. Vou entrar nesse cara. E eu vou clicar aqui em Connect. Em vias normais eu poderia vir aqui, copiar esse cara, vir na minha máquina virtual, rodar em PowerShell esse cara e ele ia fazer o mapeamento. Mas eu não quero fazer isso agora não. Vamos testar um outro lance. Eu só quero pegar isso aqui, ó. Pegar esse aqui que é o quê? É o // servidor e o que eu quero acessar, né? Como se fosse aí um servidor local. Vou pegar esse cara, deixa ele aqui bonitinho. Vou vir aqui, dar um run e, pum, vou dar um OK. Olha só, ele conectou, né? Então, o que eu tenho aqui dentro, eu estou sem arquivo nenhum, ele me permitiu conectar dentro do share que está lá no Azure. Eu estou conectado com o usuário FIN01. A gente vê aqui no PowerShell, ó, FIN01. Beleza? FIN01, bacana. O usuário FIN01, aqui dentro do meu file share, no meu controle de acesso, ele não está sendo exibido aqui. Eu tenho um ADM01 com uma permissão explícita, que é de contributor. Então, o ADM01 ele pode escrever nesse file share. Eu tenho esse outro cara aqui, que é o gleitura. Gleitura, quem que é gleitura? É esse maluco aqui, ó. Esse cara aqui. Gleitura é um grupo global, um grupo de segurança que eu criei, e dentro do gleitura eu inseri o FIN01. Então, assim como nós temos em um ambiente local, lá essa nova feature aí do Azure, ele permite também que eu aplique permissionamento baseado em grupo. Então, o que rolou aqui? É um grupo só para leitura, eu coloquei o FIN01 aqui. E aqui dentro do meu file share, eu vim no controle de acesso, cliquei em adicionar e adicionei o gleitura só com permissão de reader, só de leitura. Como que a gente valida isso? Simples, aqui na minha máquina client, eu consegui acessar. Então, beleza, o primeiro passo foi dado. Ele consegue ler. Vamos tentar criar um arquivo. Ele vai reclamar. Por quê? Só leitura. Como que a gente consegue verificar se isso aí não é um pau do mapeamento, alguma coisa do tipo? Vamos repetir o mapeamento, só que agora, ao invés de fazer o //, eu vou fazer o mapeamento de fato. E eu quero conectar com uma credencial diferente. Então, vou jogar aqui, finish. Ele vai perguntar qual que é a credencial que eu quero utilizar. Eu vou usar o ADM01, que é o cara que aqui, ó, no Azure, eu estou dizendo que pode escrever. Vamos colocar a senha. Às vezes é bom acertar a senha. Um pré-requisito, tá, gente? Colocar a senha. Não permitiu. Bacana. Deixa eu tentar de novo aqui. Aguentei. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? O Campus deve ter algum comentário sobre o remapeamento.
Caso não role aqui de fazer o mapeamento, eu acesso com o ADM01 e a gente valida o acesso normal. Não vai rolar não. Deixa eu fazer um logoff e vou acessar novamente a máquina, sem pepino nenhum. Versionamento. Versionamento como assim, Bessa? Explica melhor aí. Se o Johnson já tiver entendido o que ele está perguntando, manda bala. Então, Bessa, a parte de versionamento, aí eu já faria um conjunto de solução, tanto com esse permissionamento NTFS quanto com o sync. A gente consegue ter. Deixa eu abrir de novo meu cliente aqui para a gente testar com a ADM01. E o Shadow Copy, se tiver habilitado no teu servidor local, né? Sim. Que estiver sincronizando, também vai te atender nessa parte. O único ponto que a gente tem que atentar nisso aí é que você pode ter um custo de egress traffic, se você ficar levando o arquivo e voltando o arquivo. Tudo que você manda para a nuvem não tem custo, mas o que você tira dela tem. É até um ponto de atenção pro file sync. Galera, só tô acessando aqui a máquina com a ADM01 e a gente vai voltar. É algo que eu quero fazer, essa validação é colocar esse permissionamento direto no Azure e usar o file sync para ter esses dois serviços trabalhando em conjunto. Estudar comportamento, para entender como é que funciona. A ADM01 está carregando aqui do lado. Enquanto ele carrega, para a gente não perder tempo, para não passar muito da hora, vamos dar um bizu aqui na parte de servidores. Tá bacana aqui, vocês conseguem enxergar, né? Só confirma para mim, Jones, como é que tá na tela. Pra mim tá pequeno, tá, mas dá pra ver um pouco sim. Dá pra reconhecer o ADM01, dá pra reconhecer o segundo usuário ali. Tá, beleza. A gente resolução vai estar ruim de ver, mas qualquer coisa dá um zoom. A gente vai trabalhar mais com a gente nem vai precisar ver muito, né? Vai mais visualizar o que você vai fazer. Sim, eu acho que dá para seguir. Beleza. Tem uma pergunta ali. Esses mapeamentos consomem muita IOPS, pensando em um cenário de mais ou menos 2.000 usuários num site? Cara, a IOPS, sinceramente, não. Até porque você vai rodar o seu storage lá numa conta premium. Então, não acho que a IOPS vai ser o problema. O que você tem que analisar aí, na real, vai ser banda, né? Se você vai ter... Claro, esse cenário que a gente está conversando é um cenário local em que você usa permissão, você tem o permissionamento local. Seus arquivos vão estar lá no Azure. O que você tem que analisar eu vou ter banda suficiente para ter essa pancada de gente acessando ao mesmo tempo? Tem esse lance, você acessa, é um download, você salva, é um upload. Isso que tem que analisar com um pouco mais de calma para entender. Então vamos lá, olha só. Como que a gente chegou nesse cara aqui? O que a gente fez para conseguir habilitar o permissionamento dentro do file share e se autenticar com o meu AD local? Aqui dentro, vamos usar o STG Wiki 02 como exemplo. Vocês veem aqui que em configuração ele não me entrega nenhuma possibilidade de habilitar isso. Toda essa configuração ela tem que ser feita via PowerShell. E aí eu tenho alguns pré-requisitos para entregar isso. O primeiro deles é que eu tenho que ter um AD local, óbvio, ponto. O segundo deles é ter esse cara aqui, ó, Azure AD Connect. Esse Azure AD Connect é o cara que vai sincronizar os seus arquivos, a sua base do AD, os seus usuários, com o Azure. Então eu já fiz essa pré-configuração, tá? Uma instalação bem simples, você só buscar lá Azure AD Connect Download, você vai baixar, instalou esse carinha, se eu não me engano ele tem pouquíssimos megas, ó. Aí, simples, tá? Bem levinho, 96 megas. Instalei ele e fiz a primeira sincronização. De pré-requisito dele aqui. Joga no chat aí, eu até coloquei lá no site, depois eu pego do site. Então, olha, aqui, gente, só para vocês entenderem bem, olha só, aqui no Azure AD, aquele usuário ADM01 e FIN01, eles aparecem aqui para mim, ó. O ADM01 está aqui, ADM01 @evoluteti com BR on Microsoft. Esses caras que aparecem @evoluteti com BR são os meus locais, tá? Os demais aí são usuários do Azure de fato. Então voltando cá, instalei esse cara, fiz aí a primeira sincronização, ele subiu os meus usuários, bacana, beleza. O que mais que eu preciso? Eu fiz um pequeno roteiro aqui, que aí depois eu vou jogar para vocês. Acho que vocês estão vendo agora o visual, né?
tenho Sim, aqui uma sim. pancadinha de coisa. Olha só. Vocês vão precisar baixar os releases do módulo, porque eu preciso de um módulo específico para trabalhar com são os commandlets. Então, um módulo específico do PowerShell para trabalhar com esse cara. Vamos fazer aqui passo a passo junto. Ó. Eu vou pegar esse cara aqui, vamos entrar aqui e usar o Edge, joguei cá, ele vai me levar para o GitHub e eu vou baixar esse cara. Tá, ó, AZ File Hybrid. Mostro na pasta, vamos compactar ele. Beleza, pá, não quero isso. Eu vou jogar ele aqui para o C2 ponto, só por comodidade. Um outro ponto que durante todos os testes que eu fiz e tudo mais, quem se saiu melhor com isso foi o PowerShell 7. Tá? Então quem não tem o PowerShell 7 aí, já pega aqui, vamos copiar esse link aqui e vamos baixar ele. Eu não recordo se eu instalei aqui, deixa eu checar. Esse cara lá na estação client eu tenho certeza. Não está instalado. Então a gente vem nesse link aqui, ele também é super leve. Eu estou utilizando essa versão aqui, que ela já está liberada, já foi testada. Não é esse maluco aqui não, calma aí. Vamos com ele, vamos testar com ele. Vai, eu tomara que dê certo. Baixa aqui o que você quer, o MSI, o x64 no meu caso. Consumir um pouquinho do link do Azure aí. Beleza, ele vai pedir para instalar, papapá, a gente faz a instalação. E aí ele vai liberar o PowerShell 7. Eu testei com a versão padrão, que vem, salvo engano, é o 5, e ele reclamou no momento de fazer a instalação do módulo. Vamos fazer aqui do nada, caso não role nesse server, eu pulo para a estação client, que é lá que eu tenho certeza que está instalado bonitinho. Beleza, então dois primeiros pré-requisitos, ter o PS7 e ter o módulo do Azure Files Hybrid. Beleza, eu tenho que configurar aqui a execução, tá, para conseguir rodar esses caras. Já instalou aqui, vamos fazer o launch, beleza. Aí, beleza, ó. Vamos configurar aqui, beleza. Isso aqui é só dizendo que eu vou poder utilizar, vou poder rodar scripts não assinados aqui. E eu tenho que rodar esse carinha, ó, copy to ps, pf, ps1. Esse cara, esse ponto ps1, ele carrega os módulos. Depois eu faço a instalação dos módulos. Então, deixa eu voltar aqui para o C. Ele pergunta se eu quero rodar esse cara. Sim, vamos rodar. Beleza, resolveu. E aí agora o que vai rolar? Eu tenho que importar o módulo. Então, port módulo, apontando o AZ Files Hybrid. Natan, você não sabe esses códigos de cor, papapá? Não. Eu brinco. Cabeça é para pensar, não é para ficar guardando código. Então, deixa eu rodar aqui. Vamos lá, run once. Yes to all. E aí aqui ele vai começar a fazer toda a instalação do processo de módulo. Demora um cadinho, coisa de 1 minutinho, 2 no máximo. Ele vai fazer a instalação dos módulos, vai instalar todos os commandlets necessários. E depois disso, a gente tem alguns outros passos aqui. Um deles vai ser conectar no Azure via PowerShell. Então eu vou abrir uma outra instância do PowerShell aqui. Aí pode ser uma instância do PowerShell comum mesmo. Ele vai pedir para eu acessar um site, que é o login/device. E também vai pedir para eu digitar um código, um ID, que ele gera automático. Aí eu autentico o meu PS junto com o Azure dentro da minha instância para conseguir fazer o gerenciamento dele. Tá reclamando. Tá, deixa ele concluir ali o session, tem erro não. Natan, pode compartilhar conosco? Claro, pô. Mas eu só vou compartilhar quem disser eu quero aí no chat, hein? Momento blogueirinho, momento Carlos Lauf. Tem que gravar isso aqui e mandar pro tio Lauf. Mando pra vocês, William, relaxa. Depois eu vou... Olha lá, funciona, velho. Depois terminando aqui eu vou jogar pra vocês sim. Inclusive, salvo engano, eu tenho isso, cara. Já tem no... Já tem, acho que no site, lá no blog já tem esse cara. Mas enfim. Deixa eu ver aqui se já rolou aquela outra... Minha máquina client. Enquanto um faz, a gente vai testando os outros, tá? Não fiquem confusos aí com vai e vem de tela. Como a ideia aqui era mostrar realmente como funciona e como configura, pode ser que a gente leve um tempinho a mais, mas vai funcionar. Ó, alguma coisa buzinou aqui.
Beleza, olha só. Lembra lá que a gente tinha brincado com o FIN01, que era só leitura. O ADM01 é o que tinha permissionamento. Então, ó, aqui ele já me permite. Ó, aqui eu estou com o ADM01. Então, no ADM01, ele já está deixando eu criar. Eu posso criar aqui, ó, bonitinho. E aí, se a gente quiser ver se rolou ou não rolou, ele já está replicando aqui para o Azure. Essa mesma coisa se eu criar vou adicionar um diretório aqui, test rep. Ele criou, beleza, criou aqui. Vamos ver aqui na máquina, já replicou aqui para a máquina. E aí, quando a gente dá propriedades aqui, vem security, a gente consegue enxergar a galera aqui. Vejam que tá normalzão, né? Porque toda a parte de replicação, ela tá de permissionamento, ela tá direto no Azure. Mas bonitinho aqui, funciona o negócio. Vamos voltar aqui para o server. Ó, instalou o meu módulo, beleza. Não é isso que eu quero ver as code. Vamos conectar no Azure então. Ver se ele vai deixar eu conectar no Azure aqui. Aí, ó, ele pede para eu entrar nesse site aqui, device login. Vamos entrar. E aí ele quer que eu digite um código, que é esse cara aqui. Então vamos copiar ele. Sem espaço. Show. Qual que é a conta? Vou colocar minha conta aqui. Depois a gente... Network. Olha a identidade visual da empresa do cara, mano. Pô, tem que ter, né? Quem me ensinou a fazer foi o Flávio. O Chico pediu para você compartilhar o script e usuário e senha juntos da conta aí com créditos infinitos. Faz. Pô, não, pode ter certeza. Ele não digitou eu quero, então não vai rolar. Ó, então eu autentiquei lá, digitei o código, ele já fala que eu posso fechar porque eu estou autenticado. E aqui, beleza, Tenant ID, beleza, a gente vamos esconder isso aqui, né? Senão o tio Donda xinga nós. Beleza, então eu já estou conectado dentro do Azure. Fiz a conexão. Agora, eu tenho alguns comandos aqui, esses caras aqui, ó. O que eu preciso fazer? O storage, na real, ele passa a ser um servidor, um objeto de computador dentro do meu AD. Então, eu tenho que fazer um join dele, e eu faço o join dele como uma conta de computador. Olha só, eu criei uma U aleatória aqui, e ó, stgazweek. Não vai rolar aqui não. Mas a gente tá dando para enxergar aí, né? Aqui, Assim. ó, stgazweek. Esse cara aqui é o quê? É o meu storage account que eu criei e já configurei. Eu já ingressei com ele no domínio. O que a gente vai fazer aqui agora, tentar fazer na lata aqui, ver se não vai dar nenhuma treta, é o que? É adicionar aquele outro que nós criamos para validar, para configurar ele de boa. Tá bem pequeno. Calma aí, William, que eu vou aumentar aqui. Deixa eu ver se dá. Fonte, vamos colocar fonte 36. Acho que vai ficar bom assim. Beleza? Então, olha só. Deixa eu editar aqui antes, para não... Vai ficar mais tranquilo. Eu vou usar esse join, tracinho AZ Storage Account for Out, para autenticação. Vou passar o nome do meu grupo de recursos, que é o RG AZWIC 1, o nome do meu Storage Account, que é o STG AZWIC 02, ele vai entrar como um Computer Account, e eu também vou colocar ele dentro dessa OU aqui, que eu defini. Natan, eu não sei onde está a minha OU, eu não sei como que eu acho esse negócio aqui. É simples, ó, só você entrar no AD, aí você vem aqui na que você quer, eu quero é só o aqui. Se não, botão direito, vem em propriedades, depois você vem aqui em objeto. Não, editor de atributos. Aqui, ó, ele mostra aqui bonitinho. Se não quiser, é só clicar, se não quiser digitar na mão, é só clicar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V lá, beleza? Aí a OU ela não tem que ser específica não, vocês que definem aí. Então eu copiei esse cara, vou jogar para cá, vamos dar um Enter, vamos ver o que vai rolar. Em teoria, o que ele está fazendo agora? Ele está consultando o nosso AD, ver se existe aí é só o U que nós definimos e está fazendo o join do storage account.
Ó, reclamou ali do SPN, beleza. Não foi definido, beleza. Mas a princípio ele conseguiu fazer o join. Vamos ver. Ó, logou aqui. Beleza. STZ AZWIC02. Então eu já dei o primeiro passo, tá? Eu ingressei com o meu storage account dentro do... eu ingressei ele no meu domínio. Show. Agora eu tenho que ativar a autenticação informando os parâmetros do meu domínio para que o Azure conheça. E aí eu tenho que botar essa pancada de coisa aqui, ó. Esse monte de treco. Só que aí para facilitar a vida, aqui nesse documento eu também coloquei, tem ali as dicas. Eu vou colar ele aqui e jogar lá dentro de um ISE para ficar mais tranquilo da gente visualizar. Para achar aquele monte de variável. Ele pede GUID, SID. Aqui. Acho que dá para enxergar aí, né? Beleza. Vamos lá, olha só. Isso aqui é tudo que ele pede. Então vamos preencher o que a gente já sabe. O comando é simples, set AZ storage account. Meu resource group vai ser o mesmo. Qual que é o nome do meu storage account que eu quero? Eu quero habilitar ele. Sim, tem que ser uma variável true. Qual que é o meu domínio? Vai ser um azwik.local. Aí é o domínio de vocês. Né? Vocês vão definir aí qualquer coisa ponto local, qualquer coisa ponto interno. O meu netBIOS. Geralmente o netBIOS é o prefixo. O nome da floresta, e aqui é onde entram os IDs. Então ele precisa do domain GUID, domain SID e do SID da storage account. Para a gente conseguir essas três informações aqui, bem simples, eu coloquei aqui no VS Code, ó, bem tranquilo. Para conseguir GUID e SID, é só utilizar os dois primeiros. A gente usa o getAddDomain. Vamos colocar o comando mais aqui embaixo, getAddDomain, e o domínio, no meu caso é o azwik.local. A gente marca esses caras aqui, manda rodar só a seleção. Olha só, ele vai me buscar, vai me trazer esse pancado de coisa. Aqui no VS Code eu também falei. Então, ó, para a variável Active Directory Domain GUID, roda esse comandinho e busca o campo Object GUID. Beleza, então a gente vem aqui, ele está em ordem alfabética, está bem tranquilinho. Object GUID. Vamos copiar esse cara. Acho que eu copiei. Object GUID, cadê papo aqui? Bom. Não copiei, faltou apertar o Ctrl C. Alguma dúvida aí, meu povo? Vocês estão quietos? Tá dando sono? Não, né? Nada, todo mundo prestando atenção. Ninguém quer perder nenhum comando. Amém. Vamos lá. O outro, a mesma coisa. Active Directory Domain SID. Uso getAddDomain, -identity, coloca o domínio. Busca o campo Domain SID. Então eu vou subir mais um cadinho aqui, ó. Eu vou vir aqui no Domain SID. Domain SID tá aqui. Pá, beleza. Vamos copiar. Joga pra cá, Ctrl V. Natan, tem como deixar isso aqui mais simples? Claro, tem como deixar isso aqui mais simples. A gente poderia fazer uma busca, daria para usar variável aqui, ao invés de eu colocar por exemplo, aqui em domain GUID, ao invés de eu colocar direto o ID, eu poderia colocar, sei lá, um ponto, e esse ponto aqui, essa variável aqui já traria todo o resultado a partir de um comando só. Né? Tipo, o Chico vai me corrigir. Você cria a variávelzinha, de, sei lá, GUID. E aí, essa variável buscaria esse comando, ela armazena na variável, depois você joga aqui na frente. Dá para deixar mais simples? Dá. Por que você não fez? Porque eu quero mostrar para vocês de onde eu tirei tal coisa. Não adianta ficar empurrando código aí sem fazer sentido. E o último ponto é o quê? Active Directory Azure Storage SID. Nós vamos rodar esse comando aqui, getAddComputer, -identity. E aí eu vou ter que colocar o nome da conta de computador, que é o storage account. E aí as propriedades, bababá, e eu já te falo, ó, busca o campo SID. Beleza, então vamos vir para cá, vamos digitar esse maldito aqui. O nome do storage account ele virou uma conta de computador, então vai ser ATZWIC02. Por isso que eu estou utilizando o getAddComputer. Só por isso. Beleza. Aí eu tenho que buscar qual campo? Campo SID. A gente sobe um cadinho aqui, ó, SID. Beleza. Pá. Pra cá. Show.
Então, esse aqui é o comando que vai habilitar a autenticação lá no STG02. Vamos só conferir um detalhe, ó. Volta para cá, volta mais uma. Aqui nas configurações, eu ainda não tenho habilitado, né? Ele ainda não está desabilitado aqui. Esse comando é justamente o que vai entregar, o que vai possibilitar a gente habilitar esse cara. Quebrou aqui a linha, mas sem problema. Se tudo estiver certinho, ele já vai dar um OK. Ó, papapá, região, papapá, deixa eu ver se tem o success aqui na frente. Não vai rolar. Mas nós podemos validar como? No comando get podemos filtrar exatamente, é isso aí. O campo está comentando que daria para filtrar lá no resultado, ao invés do propriedades asterisco, você digitar o ID, né? Literalmente você precisa. Dá para fazer numa boa, mas é bacana fazer na mão, na unha, para entender tudo e depois você começa a otimizar o script. Beleza, rodamos o comando, aqui ele não está nada, deixa eu dar uma atualizada. E ele reclamou ainda, ó, não habilitou, infeliz, hein? Calma, vamos verificar junto aqui. Fizemos esse passo aqui. Deixa eu tentar. Beleza, opa, esconde aqui. Ninguém precisa saber o que eu tenho e o que eu não tenho, não é mesmo? Vamos lá, VS Code. Tem mais uns passos aqui que a gente precisa fazer. Vamos checar se esses recursos estão bacana. Aqui é um parâmetro de checagem. Volto para cá, vou jogar na ISE para ficar mais tranquilo a gente preencher. Jogo aqui. Qual que é o meu Resource Group? URG, AZWIC, -01. E o nome do meu Storage Account? AZSTG, STZ. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso aí. Beleza. Joga para cá. Não copia e cola. Aqui é o RG, né? Beleza, gravei nas variáveis. Agora a gente vai fazer a checagem, que é esse último comando aqui. Vamos ver se ele habilitou. Caso não tenha habilitado, a gente tem que voltar lá atrás e entender o que rolou. Pode ter sido um ID errado, alguma coisa do tipo. Mas a ideia como um todo, vocês vão conseguir pegar. Bom, ele me trouxe aqui as informações. Então ele está me dizendo... deixa eu rodar um por um. Esse primeiro comando aqui, ele verifica qual que é o tipo de autenticação que está sendo utilizado dentro da Storage Account. E aí nós criamos aqui em cima, eu estou dizendo, né, que essa variável aqui, eu vou puxar a Storage Account que está no RG AZWIC01 com o nome Storage AZWIC02. Ele vai me informar qual que é o tipo de autenticação. Aqui, ó, Files Identity Based Out, tá, baseado no AD. Então, em teoria, por esse comando aqui, a gente consegue validar aqui, ingressou e está bacana. A autenticação está por AD. E o outro comando, que é esse segundo aqui, a gente só vai fazer uma verificação de propriedades dessa storage. Olha só. Está ingressado nesse domínio, com esse NetBIOS, papapá, esses SIDs e tudo mais. Beleza, fizemos isso aqui. Em teoria, é o nosso último passo em relação à linha de comando. O que a gente precisa configurar agora, deixa eu voltar para cá. Opa, deixa eu ver aqui em Configuration. E olha só, aqui ele já está bonitinho. Então, a gente conseguiu habilitar a autenticação do Storage Account para trabalhar com o nosso AD. E aí é onde a gente começa a brincar. Eu venho aqui no File Share. Eu já criei esse carinha aqui. E agora o IAN dele já começa a me mostrar. Né? O que dá para a gente fazer aqui? Lá no outro, o FIN01, ele só estava com permissão de leitura, ele estava dentro de um grupo. Vamos colocar esse FIN01, então, com permissão de escrita, nesse file share específico. Aliás, como eu estou logado com ADM01 na outra, para adiantar a vida, vamos colocar aqui, ó, só leitura, e vai ser o ADM01. Cliquei em salvar. Ele vai adicionar aqui a role. Aí eu vou fazer um logoff e vou acessar novamente. Tá? Então ele só está como leitura. Eu não vou poder salvar
dentro desse cara. E aí, caso vocês queiram, durante aí todo o processo, configuração e tal, bater uma dúvida do que cada usuário tem, é só digitar aqui, ó. Você vem no Ian, digita aqui, ó, DM01, que é o meu usuário, clica nele e ele te mostra o que está rolando aqui, tá? Quais são as permissões. Ou você vem aqui em Role Assignments, que ele te mostra. Beleza? Vamos pegar aqui então. Connect. Vou copiar esse cara aqui. Ou vamos abrir aqui. Esse aqui é o ADM01. Eu vou abrir um outro mesmo bloco. Deixa eu colocar o comando aqui. A gente vai mapear esse cara aqui só. Em teoria, o que tem que rolar aqui? Eu tenho que conseguir fazer um mapeamento. Eu não vou poder salvar, mas mapear eu vou conseguir. Aliás, abrir eu vou conseguir. Não posso salvar. Se me permitir salvar, eu faço um logoff. Ó, já reclamou. Já não rolou. Se nós acessarmos como administrator aqui do server, nem deixa. Porque eu não tenho a minha permissão específica lá para ele. Então, meu povo, funciona. O negócio funciona. É bacana. E, se nós pararmos para analisar, eu tenho aqui uma besteirinha de PowerShell, mas, cara, é muito simples. Você vê, a gente iniciou a configuração há 10 minutinhos atrás e já está rodando. E aí, óbvio, você aqui dentro dessa parte de gerenciamento, você pode trabalhar praticamente da mesma forma como você trabalharia em um ambiente local. Tá? Lá no outro, em que eu brinquei mais, eu fiz o teste aqui no Azure Week 1. Aqui dentro eu já coloquei grupo. Já tem um grupo. Então esse G leitura, eu estou trabalhando aqui com alinhamento de grupo. Eu posso pensar na mesma ideia que eu tenho localmente com a GDLP, por exemplo. Confesso para vocês que eu não validei ainda grupo dentro de grupo, como que ele se comporta. Mas já ter o permissionamento baseado em grupo e não só em usuário já é um baita avanço. Então vocês podem criar aí os grupos, chega aqui no server, cria toda a sua estrutura aí de file. Que empresa cria seu grupo, G financeiro leitura, G financeiro escrita, aloca os usuários dentro desses grupos e aí vem para cá no Ian do file share, ativa a autenticação base em ADAD e começa a jogar os caras aqui para dentro. Uma notícia boa, vocês não precisam, esse cara aqui é um recurso da Storage Account, ele não tem custo, então é um primeiro passo. O AD Connect não tem custo, então para você instalar ele aqui é bem tranquilo, não vai ter custo nenhum. A instalação é super simples. E aí, depois de criar tudo que dá para fazer para adiantar o processo, só vir aqui, não, nas roles não. Vem aqui, cadê a parte de sincronização? Synchronization Services. Vocês podem vir aqui e mandar dar uma sincronização completa e fechou. Aí ele já faz, ele sincroniza seus usuários e vida que segue. Beleza? Eu acho que é isso. Curtiram? Natan, se você estiver sem fome hoje, eu mostraria como... Não, eu tô com te fome. desafio a mostrar o sync de um file server. Cara, eu acho que o problema do sync é o tempo que ele leva. Não, é só para mostrar pelo menos como é a configuração inicial. Não, aqui tranquilo. Ou então a gente pega a documentação e compartilha com o pessoal. O sync é beleza aqui. A gente tem que criar um serviço de sincronização. Vamos pelos passos. A gente vai deixar isso para uma... Eu vou fazer um completão, segunda, né? então. Vamos fazer um completão. Mas basicamente o que a gente tem que fazer? Serviço de sincronização. A gente tem que habilitar esse cara aqui. Criar um grupo de sincronização. Sync Group, se eu não me engano. Cadê? File Sync. Ele nem aparece como serviço, ele aparece aqui no Marketplace. Aqui, ó. Azure File Sync. Tem que criar um carinha aqui. Ó. Cria aqui, papapá, bonitinho. Coloca um nome que eu quiser. Azure Week F-Sync. Beleza. Defina a minha região. Eu sempre escolho o East porque é mais barato. Mando criar. Beleza? Mandei revisar e mandei criar. Demora pra caramba. Depois de feito isso aqui, nós vamos para o Sync Group. Nós criamos o serviço de sincronização e ele vai vir para cá. Ele vai aparecer aqui para mim e aí é onde eu defino. Ó, eu vou apontar tal storage, vou apontar a storage X para dentro desse grupo de sincronização. Feito isso, o último passo é instalar um agente como se fosse um AD Connect e apontar para esse cara aí.
Se não fosse demorado, eu daria para fazer, sem problema. Mas aqui, cara, vai ficar pelo menos uns 20 minutos rodando para instalar esse cara. Não, sem problema. Qualquer coisa a gente joga um vídeo depois no YouTube. Se é que já não tem no teu canal, Não, né? vamos marcar, vamos fazer ao vivo. O ao vivo é legal, quando dá pau assim para resolver, é massa. Beleza? Galera, então vou parar o compartilhamento aqui, vou aparecer para vocês. E aí, curtiram? Foi legal? O Campus X não está aparecendo o nome. Beleza, massa. Top. Anderson, duas coisas. Claro, pô, fica à vontade. Se quiser abrir o microfone, manda bala. A gente encerra aqui, tá? Eu já vou abrir o microfone para vocês. Galera, eu vou encerrar a gravação. Eu agradeço todo mundo que participou. A gente vai sortear os vouchers, tá? Segurem aí que a gente vai sortear os vouchers. E fiquem ligados que já tem data, tá? Do dia 4 ao dia 7. Tem voucher caipirinha também? Oi? O Flávio pagar para nós? O Flávio vai pagar um voucher caipirinha também pra gente? Não, ele já tá. Isso aí a gente já tem com estoque ilimitado. Isso aí é fato. Galera, então, ó, muito obrigado. Vou finalizar aqui a gravação. Espero que vocês tenham curtido. Johnson, novamente, velho, valeu pela parceria. E estamos no próximo aí. Combinado. Até a próxima. Show, valeu.